E aí pessoal, tudo bem? Como é que anda o design na empresa em que você trabalha ou na sua empresa? Tem alguns casos onde eu já pude observar que você tem um time muito bom. Você tem um time extremamente preparado, com garra, com vontade, que corre atrás de aprendizado, eles são super autodidatas nesse desenvolvimento. Entregam pra caramba, não tem problema com meta, com prazos ou com data, nada. Mas mesmo assim, eles têm uma sensação de que não evoluem. Eles têm uma sensação de que parece que a carreira deles está patinando e não vê o design de alguma forma trazendo um retorno dentro da empresa, um crescimento, alguma coisa assim. Soa de forma estranha. E muitas vezes, nesses casos, a consequência disso dentro de uma empresa é a evasão dos profissionais de design. Os profissionais de design vão começar a procurar outras oportunidades de emprego em empresas que essa sensação de patinação sem sair do lugar não existe. Onde eles podem enxergar que, poxa, estou construindo uma carreira, estou aprendendo, estou evoluindo. Mas aí qual é a razão desse problema? O que causa essa sensação de falta de evolução? O primeiro passo é você identificar algumas coisas interessantes sobre a empresa de onde você está. Observá-la através de várias coisinhas que são importantíssimas e que nós vamos falar hoje para ver o que está acontecendo. Por que eu tenho essa sensação aqui dentro? Tem uma série de artigos que todos os links estão aqui embaixo que mostram para nós, profissionais de design, como podemos enxergar essas características. Características de como está o design dentro das empresas. E ver se realmente as sensações que eu tenho correspondem aos problemas que provavelmente elas têm. Algumas empresas não têm nem o embrião, nem a sementinha do design dentro delas. E mesmo assim, tem times de design. Sabemos que esse tipo de empresas são empresas que colocam o profissional de design apenas para fazer coisas coloridas e bonitas. A consciência sobre a importância do design se baseia apenas nisso, em entregas visuais. O trabalho do designer é apenas de passagem. Em determinado processo de desenvolvimento de algum job, de algum projeto, de algum produto, eles simplesmente lembram que existe design e o design pode ajudar a deixar a coisa mais bonita. E aí o designer vem aqui, pô, dá pra você melhorar isso daqui pra mim? Vai lá e pum, faz. E acabou. Pensar em usuários, comportamento, experiência do usuário, UI, interaction, interação, seja lá qual for o termo, são palavras praticamente alienígenas para empresas como essa. Praticamente esse tipo de empresa, com esse perfil sobre design, é a base de entrada para a maioria no mercado. Quando subimos um grau acima desse tipo de empresa, começamos a ter uma faísca de esperança sobre como as empresas pensam e lidam com o design. Óbvio que não caminha muito longe da camada mais comum e popular, que é as empresas que não têm nem o embrião, nem a semente de design. A distância está bem pequena entre uma e outra. Elas chegam até falar sobre design. Elas lembram que existe design. Elas chegam até a acenar para o designer, mas fica só na conversa. As reais decisões voltadas para tudo que o design poderia contribuir ficam nas mãos dos gerentes da área de marketing, na área de vendas. Enxergamos claramente a falta de também investimento em cima do time de design. Não há menor interesse em aperfeiçoar o time de design, em treinar os designers para que eles ganhem mais conhecimento, aprimorem toda a sua técnica, metodologia, o pensar em design. Na real, o papel do designer dentro de um cenário, de uma empresa dessa, esse grau acima da primeira, é praticamente como um bombeiro. O designer aparece, na verdade, apenas para apagar incêndios causados por outros departamentos. E olha que interessante, porque se tivessem colocado o design desde o começo, talvez o incêndio não acontecesse. Pelo menos lembram do designer, chamam ele para apagar o incêndio, ele aparece, ele apaga o fogo, mas depois, tchau. Volte para o seu buraco, volte para a masmorra ou para o calabouço. Numa pirâmide de 5 camadas ou 5 tipos de empresas, o terceiro já começa a afunilar cada vez mais. É um tipo de empresa cada vez mais rara, e é como se fosse aquela espécie que tenta se procriar dentro do zoológico, a coisa nunca funciona direito. Ou seja, corre um grande risco de extinção, mas está ali, existe. Você procura com uma lupa,
e acha alguma coisa. Nesse terceiro tipo de empresa, o design até pode ser visto como algo que dá resultados. Olha aí, a coisa já está começando a mudar e melhorar. Ele tem importância. Mas o grau de confiança que realmente o design ele pode se envolver em coisas muito mais profundas de estratégia e negócios na empresa é completamente inexistente. Ele importa, ele tem seu peso, é legal mantermos o design, é legal para vender até falar que tem design, mas ele não pode se envolver em negócios porque designer não entende de negócios, não entende de estratégia, não entende de desenvolvimento de produto. Numa exemplificação, é um caso onde você reúne com seu gerente e você está discutindo sobre possíveis soluções que você pensou para o produto e ele vai teimar de que você não entende desse assunto e que você deve ficar quieto e que ele sabe mais do que você. E o pior, ainda vai existir a opinião pessoal dele, criticando completamente o seu posicionamento como designer e como pessoa profissional que entende do usuário, do design gráfico, da interação, de comportamento, pesquisa. Não, esquece tudo isso. Porque falta ainda a consciência da importância do design dentro desse fluxo de trabalho, de projetos, de jobs na empresa. E olha que estamos falando do terceiro grau, do terceiro tipo de empresa numa escala progressiva. Nessas empresas, pelo menos, algumas já pagam cursos e treinamentos para os seus designers. Muitas vezes nessas empresas, os times são formados pela sua maioria entre júniores e pleno e raramente alguns sêniors. Os líderes dos times de design desse tipo de empresa são os gerentes que não são designers. E esquece funções especialistas dentro de empresas como essas. Eles são totalmente generalistas, porque essas empresas não têm a consciência de que, eu preciso de um designer de produto, eu preciso de um designer de pesquisa, eu preciso de um designer de interação. Não, quanto mais o designer puder entregar, que é desde o código até a pesquisa e o teste, melhor para a empresa. E o pior é que dentro dessa empresa, dessa terceira escala, os gerentes, que poderiam ser a esperança do design, eles não escutam o time interno. Na maioria das vezes, as opiniões que aparecem, as ideações, os insights sobre design vêm quando ele assiste alguma coisa do lado de fora, quando ele ouve uma opinião de alguém, quando ele acha um resultado na internet. Mas se o time dele estiver falando há 2 anos a mesma coisa do que ele encontrou na internet, ele não vai dar atenção. Porque falta confiança ainda de que o design realmente é eficaz. Quando caminhamos para uma maturidade de design um nível acima ainda, o cenário começa a mudar. É óbvio, a espécie rara de empresas desse tipo começa a se tornar cada vez mais rara. E na maioria das vezes, pelo menos no Brasil, são empresas que não são grandes. São empresas pequenas, onde elas conseguem ver a importância e o peso que o design e o seu time de design tem dentro dela. Empresas desse porte, com esse perfil de maturidade, veem a necessidade de encaixar o design passo a passo, ponta a ponta na criação de produtos, na solução de problemas e na parte estratégica. Nesse ponto, as empresas começam até a ver que design precisa ter meta, precisa ter objetivos. Os encontros e o desenvolvimento do time de design realmente é investido. Os líderes de design em empresas com essa maturidade são fundamentais e eles realmente começam a aparecer, porque o trabalho deles junto com os gerentes de produto, com os gerentes de desenvolvimento, com o CEO, seja com quem for, é paralelo, é lado a lado. A parte estratégica, ela é discutida constantemente com o time de design. E o foco no usuário é a coisa mais linda de se ver. Sabe aquela coisa que realmente vai funcionar? E se em caso uma empresa como essa, o design não consegue ter uma participação efetiva, todos têm a consciência do problema que isso vai causar. E com isso, de alguma forma, vão correr atrás para que depois o design possa recuperar e resolver o problema e se introduzir no processo. Olha que cenário maravilhoso, mas aí tem uma espécie que não existe. Eu, pelo menos, eu nunca vi no Brasil. Eu peço a ajuda de vocês para que vocês me falem em empresas que consigam chegar nesse nível de maturidade que é o de excelência. É a 5ª posição, é aquele elemento assim, o elemental de luz. Sempre tem empresas que esbarram, que simulam, que se esforçam em tentar ser a excelência da maturidade de design. Mas ser tão perfeita assim, não, na real eu nunca vi aqui no Brasil nenhuma empresa que consiga ter uma consciência e uma maturidade em design tão forte. Vai, me ajuda, escreve nos comentários se vocês conhecem alguma empresa que tenha essa maturidade. E na real, muitas empresas misturam todos esses itens de tudo um pouco.
Tem empresa que tem um pouco daquilo, tem uma empresa que tem um pouco do terceiro, do quarto, do primeiro, do segundo. Não é generalizado que todas elas cumpram ou tenham esses esforços. É apenas para que nós tenhamos uma base na hora de sentar e analisar com olhos clínicos para ver se realmente a empresa se encaixa em pelo menos a maioria desses itens. É raro conseguir encontrar uma empresa que enxergue no design um elemento fundamental da sua composição e do seu processo. É como eu falei, tem muitas que se esforçam para, mas eu acho que ainda não alcançaram o supremo. Em empresas desse tipo, você enxerga profissionais especialistas de forma muito clara, atuando de forma bem efetiva em cada contexto, segmento, produto, tipo de projeto ou job da empresa. Você tem todos os perfis, tem os generalistas também atuando lá dentro. Além disso, na maioria das vezes, essas empresas são referências no mercado em que elas atuam. E elas claramente são evangelizadoras de como o design precisa ser uma coluna principal na estrutura de negócios da empresa. São empresas que conseguiram enxergar como o design pode trazer um retorno de investimento de forma muito mais palpável. O trabalho na satisfação do cliente também é sempre constante. Você tem um aumento de vendas, de taxas de conversão e a diminuição do custo do desenvolvimento, porque na real você tem processos e métodos que podem otimizar toda essa carga de trabalho que é um custo alto para a empresa no desenvolvimento. E, óbvio, a retenção dos profissionais dentro dela. O processo de maturidade de design dentro de empresas é fundamental para o crescimento profissional da sua equipe. A cultura de design, de alguma forma, ela precisa ser trabalhada e implementada para que as empresas consigam ter um grau de evolução e progressão nessa maturidade. Para entender onde você está, você precisa entender qual é a maturidade de design da empresa. Dessa forma, você vai conseguir entender quais são as ações possíveis que você pode fazer tanto para você, como um profissional, para o seu time e para a empresa como um todo. Ou você joga as bets, simplesmente desiste, ou você investe para que essa cultura de design possa de alguma forma crescer dentro da empresa que você está. Mas isso é outro vídeo. Para agora, entenda como está o contexto de onde você está inserido. O recado de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, me respondam, mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, vamos conversar mais sobre isso. Não esqueça também, assine o canal. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.